Bom estar na casa do Senhor. Gosto tanto da quinta-feira, é tão gostoso. Sempre um clima muito abençoado a quinta-feira. Deus sempre ministra em nossos corações, sempre tem algo. Eu acho que pela dificuldade das pessoas chegarem, né? Eu acho que é o que traz mais graça sobre nós. E hoje, como o Alessandro disse, é dia do evangélico, né? Nosso dia, né? Muita gente entende, talvez é o dia para deitar, dormir, né? De passear. Hoje é dia de comemorar, sim. Somos evangélicos com muita honra, amém? Temos que ter orgulho de quem nós somos. Nós somos evangélicos com muita honra, né? A gente não é um povinho, não. A gente é povo de Deus, sim, separado pela graça do Senhor. Queria convidar para abrir livro de Gênesis 35. Sempre é muito bom estar na quinta-feira. Sempre traz um renovo, uma esperança, uma força extra. Livro de Gênesis 35. Assim diz a palavra, do 1 ao 5. Ele fala o seguinte: Deus disse a Jacó: suba a Betel e se estabeleça lá, e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Disse, pois, Jacó da sua casa e todos que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa, venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó os enterrou ao pé da grande árvore, próximo a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal modo sobre a cidade ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Amém? Lendo esse texto e a história de Jacó, me fala muito sobre superação. Sabe quando a gente lê umas histórias de crianças que lutaram muito para sobreviver? Já começa uma história muito difícil, a sua entrada no mundo, e de repente elas conseguem superar. Semana passada eu vi a história de uma criança que nasceu com 26 semanas, Alessandra. Era um negocinho que ninguém acreditava, parecia um ratinho tão pequenininho. Era. E ela foi cuidada, João, todo o tempo foi cuidada, foi crescendo, depois tem as fotos dela normal, depois já dos 9 meses, sabe quando você olha assim que ninguém daria nada para aquela criança, que parece que ela não iria a lugar nenhum, mas ela conseguiu vencer, já é uma campeã. Eu estava acompanhando um caso de uma mãe que não queria ter o filho, e ela tomou todos os abortivos possíveis, João, tomou muito abortivo. Mas parece que a criança era mais forte que qualquer abortivo, que nada matou a criança. Ela nasceu saudável, linda. Sabe, a criança já, nos seus primeiros dias, já na barriga da mãe, já luta para viver. Não consigo entender, nem posso julgar aquelas que não conseguem sobreviver a situações dessas. Mas parece que já tem algo especial naquela criança. Ela já nasce lutando para viver. Sabe, desde pequenininha, ela já sabe que o mundo é cruel, como eu preguei domingo, mas ela tem algo tão especial na vida dela que ela não deixa ela morrer. Lá no Sol Nascente a gente tem o Anderson, né, que ele conta a história dele. Quantas vezes tentaram matar ele e não mataram. Ele conta na sua história que um dia fizeram uma festa de aniversário para ele, colocaram aqueles venenos de gato, chumbinho no bolo. E na hora que ele foi pegar o bolo, um raio veio, rachou o bolo na frente dele e não deixou ele comer. Por várias vezes tentaram matar e não conseguiram. Capotou o carro, né? Ele foi em assaltos. Mas tinha alguma coisa, e é bonita a história dele. Depois de capotar o carro, ele passou 8 meses em coma. E um dia ele escuta uma voz: ele é meu. Ele volta para o corpo, ele acorda depois de 8 meses de coma. E parece que por mais que o mundo lute contra ele, nada consegue matá-lo, né? E eu amo crianças que conseguem lutar acima das suas dificuldades, conseguem vencer qualquer contexto e continua vivo. E quando eu vejo a história de Jacó, parece que é uma história dessa. Jacó é o anti-herói bíblico, né? Ele tem um perfil totalmente contrário a qualquer herói
que a gente imagina que ser uma pessoa correta, mas existe um mundo em volta dele que não deixa ele morrer. A Bíblia fala que o começo da vida dele, ele brigava pela primogenitura no ventre da sua mãe. E quando a gente para entender, é impossível um bebê entender sobre isso, né? Como é que um bebê no feto conseguiria ter uma consciência de primogenitura? Ele não tinha isso. Então, por brigar, por nascer agarrado no calcanhar, ele nasceu com um jugo maldito. Falavam ele era uma pessoa maldita, aquele que agarrar pelo calcanhar, o traiçoeiro. Então o nome dele foi dado Jacó, uma pessoa ruim, traiçoeira. Imagina você nascer e seu nome já é um castigo, é uma maldição. Que é impossível uma criança, um bebê, ter consciência do que está fazendo. Ele não tinha consciência do que estava fazendo ao segurar no calcanhar do seu irmão, mas por ter feito aquilo, né? E eu acho engraçado porque naquele tempo parece que as crianças eram mais inteligentes que hoje. Porque tem a história tinha 2 bebês da barriga, e um sai, depois volta, depois outro nasce, né, na Bíblia. Então parece que as crianças eram diferentes, mas Jacó nasceu com um jugo maldito. E ele não tinha aquilo, ele não era uma pessoa maldita nem traiçoeira, mas colocaram aquela marca na vida dele. Logo ele era o outro contrário, né? O Esaú seria o preferido, apesar que era muito feio, todo peludo, né? Esaú era ruivo peludo. Sei lá que graça tem nisso, né? Mas Jacó e Esaú crescem. Esaú não é um modelo de homem de Deus. Ele se casa com mulheres fora do clã. Mesmo o pai falando que não era bom ele casar, ele casa com várias mulheres. Em certo tempo da história deles, Jacó, como pega a primogenitura espertamente do irmão, o irmão não fazia valor nenhum para as coisas de Deus, abençoar ou não para ele era a mesma coisa, então quis vender porque achava que não era nada. Sabe quando a pessoa desdenha das coisas de Deus e recebeu uma bênção que não é nada físico, para ele não era nada, então ele preferiu não receber, né? E a gente vê muito disso hoje, quando as pessoas não conseguem honrar a Deus, os seus princípios básicos, não conseguem entender que uma bênção, uma mão na cabeça é uma bênção de Deus. As pessoas hoje, João, não preocupam mais se é abençoado ou não, para ele tanto faz. E no culto de Santa Ceia, para ele tanto faz, né? Eu me lembro, 10 anos atrás, faltava uma Santa Ceia, era o fim da picada, né? Você lembra? 10 anos atrás, você não ir no culto de Santa Feia, era quase para ir para o inferno já, né? Era quase um passaporte. Então raramente alguém faltava. Eu me lembro que podia faltar o que for, mas o culto de Santa Ceia era o culto que todo mundo vinha. Hoje em dia tanto faz, né? A comunhão com Deus. Então as pessoas desfazem das coisas de Deus tão facilmente, não quer receber uma oração, não busca mais a Deus, não ora, é tudo um tanto faz, está aqui ou lá, porque pode receber a qualquer momento. Mas Jacó não, Jacó valorizava muito a bênção de Deus, ao ponto de lutar por ela. Jacó lutou para ser abençoado pelo seu pai. Sabe, João, quando a gente vê, é diferente, quando você tem 2 filhos e um filho não está nem aí para a sua bênção, e o outro está muito preocupado com o que vai receber de você. E não é a questão material, ele não queria material, ele queria a bênção, a mão na cabeça, sabe? E Jacó amou isso aí. Logo ele é perseguido por Esaú por ter feito isso. Ele foge. Na sua caminhada, ele dorme no meio da estrada, pega uma pedra com um travesseiro, e lá tem uma visitação de um anjo. E tem uma das coisas mais incríveis da Bíblia, ele vê o céu se abrindo e vê uma escadaria com o anjo subindo e descendo. Uma visão única. Muita gente fala que aquilo era a visão da igreja. Ele conseguiu, antes de tudo, já ver a igreja, um local, uma porta do céu, que ele fala que aqui é uma porta do céu, aqui anjos sobem e descem. Ele teve uma visão, ele conseguiu ver aquilo acontecendo. Ele vai atrás da sua família, Balaão. Balaão é Baão. Ele vai atrás da sua família, lá encontra Raquel, se apaixona por Raquel, é capaz de trabalhar 6 anos, João, para se casar com Raquel, de tanto que ele amava aquela mulher. Você consegue ver uma característica diferente. Um homem que luta por alguém 6 anos para estar com ela. Aí o seu pai traiçoeiramente engana ele, dá Lia. Ele não queria Lia, ele dorme com Lia. Para ficar com Raquel ele luta mais 6 anos. 6 anos, João, para receber como esposa a outra e ser dele. Ele poderia ter ido embora com as mulheres, mas ele preferiu ser justo. Ele foi justo até o final.
Após aquele período, ele falou assim: eu quero ir embora daquela cidade, eu preciso ir embora deste lugar, eu não tenho mais patrimônio, todo o meu patrimônio é do meu sogro, ele consome tudo, ele já trocou 10 vezes o meu salário, eu não tenho ganhos aqui. E o sogro dele faz um acordo com ele, falou assim: vou fazer um acordo contigo. Então o Jacó propõe e faz o seguinte: todos os animais pintados e pretos são meus, e os brancos são teus. E o seu sogro aceita: tá bom, tá bem, beleza. Mas sem saber, o seu sogro pega todos os animais pintados e leva para 3 dias de viagem longe, para ninguém saber onde estava. E no rebanho só tem animal branco. E Jacó ainda assim cuida dos animais como fosse dele. Ele fala assim: eu nunca faltei um dia de trabalho, eu nunca fiquei doente, todos os animais que morreram no rebanho eu paguei por eles, de tão justo que eu sou. E de repente ele faz uma estratégia, coloca uns galhos, uma coisa estranha lá, e os animais começam a nascer todos chapiscados de preto, até o ponto que todo o rebanho fica daquele jeito. Vira coisa que o sogro dele falou assim: olha, eu sou muito abençoado porque você está aqui, Jacó. Tudo meu prosperou. Só porque você está comigo, a minha vida prosperou. E depois que acontece isso, os filhos de Balaão falam assim: nossa, agora perdemos tudo. Perdemos tudo por causa dele, porque tudo foi para ele. E Jacó falou assim: eu nunca fui injusto com ninguém aqui. Eu fiz tudo corretamente, apesar que me enganaram, eu fiz tudo correto. Ele pega todo o seu patrimônio, suas esposas, suas 2 esposas, 2 concubinas, 11 filhos, e decide ir embora daquele lugar. Seu sogro vai atrás, mas Deus repreende: não faça nada com ele, você não é doido de fazer nada com esse homem. Atravessando, ele tem que enfrentar o seu irmão Esaú. Ele manda uma carreata antes para Esaú, de animais. Mas Esaú não está com raiva dele, não está brigado com ele, não é essa preocupação com ele. Novamente ele encontra com um anjo, o que é representativamente como Deus. Deus encontra Jacó, briga com Jacó. Para o anjo escapar, ele teve que o anjo segurar na coxa de Jacó e fazer uma certa dor, uma certa enfermidade na coxa. Aí ele consegue escapar, mas só escapa com aquela palavra, né? Só vai sair daqui se você me abençoar. E a Bíblia diz: olha, a partir de hoje não será mais chamado Jacó, você agora será chamado Israel. Por um único motivo: você brigou com homens e com Deus, e você prevaleceu. O grande tchan da vida de Jacó, ele brigou com todo mundo, João. Ele brigou com homens e com Deus, e prevaleceu. Ele brigou com Deus. Na Bíblia ele não era para ser o primeiro. Ele não estava de acordo com o fato de Esaú ser o primeiro. Ele lutou com Deus para ter a sua primogenitura. Sabe quando estava tudo combinado já? A Bíblia deveria ser o Deus de Abraão, Isaac e Esaú. Mas vem um homem e fala assim: não, não vai ser assim, eu quero participar dessa herança. Sabe quando está tudo certo, que as coisas vão acontecer para outra pessoa e não vai acontecer para você, mas de repente você encara e fala assim: eu quero participar de tudo isso. Eu vou brigar com Deus, com os homens e com tudo que está diante de mim, porque eu não vou viver assim. Eu não sou o maldito desta terra. É quando você encontra uma pessoa que deu tudo errado na vida dele e ele prevaleceu. As pessoas tinham cartas marcadas, a vida dele já estava certa, a herança dele estava certa, tudo que ia acontecer, mas ele não aceitou o destino da vida dele. Ele brigou com Deus, ele brigou com seu irmão, ele brigou com seu pai, ele brigou com seu sogro, ele brigou com todo mundo para ocupar o seu lugar no mundo. E é engraçado que é o tipo de pessoa que Deus ama. É uma pessoa inquieta, é uma pessoa diferente. Como disse, ele é um anti-herói bíblico. Ele mente, ele engana as pessoas, ele foge da sua realidade, ele faz tudo o que nós achamos que um cristão não deveria fazer, João. Sabe quando a pessoa
deveria ser correto em todas as coisas, você vê um homem que não é correto em todas as coisas, que ele mente, e a certo ponto ele aceita o seu estigma de traiçoeiro, mas tem alguma coisa na vida dele que faz Deus gostar dele. Tem alguma coisa na vida dele, Marcos, que ele faz Deus amá-lo. No livro de Malaquias, começa o livro dizendo assim: veja bem, amei Jacó e rejeitei Esaú. Amei Jacó e rejeitei Esaú. Ele falou assim: era para ser Esaú, mas eu tive que rejeitar Esaú por causa de Jacó. Era tudo certo para a vida de Esaú, mas eu tive que amar Jacó. Não tinha jeito de não amar aquele homem. Na Bíblia você vai ver o Deus de Abraão, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Jacó. É muito mais citado o Deus de Jacó do que outros Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Deus de Isaac ninguém cita, né? Não teve grande participação, sabe? Mas Deus de Jacó é o mais citado. Fala assim: olha, o Deus de Jacó. Qual Deus? Esse Deus que fez maravilhas com um homem perseverante, um homem que foi chamado de traiçoeiro, que foi abandonado, que teve que fugir, que ele trabalhou como um condenado por uma mulher, e falou assim: esse Deus que é o nosso Deus. Ele tinha alguma coisa diferente na vida dele. E hoje o que eu mais tenho medo é o perfil do evangélico fragilizado demais, que é quase morrendo de tantas dores e tantos problemas, enquanto você tem um homem que foi colocado o seu nome de alguma coisa muito maligna, ruim, um homem que teve que viver sozinho no deserto. Imagina ele fugindo da sua terra, deveria ter então uns 40 anos, porque Esaú já tinha essa idade. Ele está morando no meio de um deserto, João, sem ninguém. Ele tem que deitar no chão, colocar uma pedra na cabeça e dizer assim: eu estou indo para um lugar que eu nem sei para onde eu vou, perdi tudo, eu não tenho mais nada, meu irmão quer me matar, eu estou indo para algum lugar que eu não sei quem é. Tanto é que quando ele chega na terra do seu sogro, futuro sogro, ele está lá e ele pergunta: como é que esse homem, que eu não sei como é que é, ele é bom, ele é gente boa, esse cara, ninguém sabe como ele é. Eu falo: não, ali ó, está vindo a Raquel. E ele se apaixona de uma forma tamanha por Raquel, que luta 6 anos por ela. Onde nós encontramos hoje alguém que lute por uma mulher dessa maneira? 6 anos esperando uma mulher, fez de tudo por ela. E ele fala assim: meu amor é muito grande por ela. A pessoa que é rejeitada, esquecida, Deus ama. Quando as pessoas nos traem, nos abandonam, é possível viver um amor de Deus tamanho em nossas vidas, que podemos ver o resultado disso, como foi a vida dele. Quando ele tem a sua esposa Raquel e Lia, Deus diz que ele amava tanto Raquel que Lia era rejeitada. E a Lia, rejeitada, teve 4 filhos pelo amor de Deus, de tanta rejeitação que ela tinha. Chega um ponto que Raquel vira rejeitada e a triste e abandonada, e Deus fala: vou dar um filho para ela agora, porque ela agora é a rejeitada da história. Ele não para, ele não desiste. E tem uns episódios marcantes da vida de Jacó. Quando ele estava indo, que ele encontra o anjo, ele faz um voto para Deus: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me da comida e de roupa, levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e essa pedra hoje colocarei como coluna, servirá de santuário de Deus, e de tudo que me derem certamente darei o dízimo, homem de palavra. Porque no final da história ele volta para Betel e vai cumprir a sua palavra, dizendo: Deus cuidou de verdade de mim. E é onde nós encontramos homens desse jeito hoje em dia, homens de palavra, de voto, que fazem aquilo que prometeu. Está muito raro, não está, pastor Wagner? As pessoas nem prometem mais nada para Deus, não fazem votos, não se humilha diante de Deus, espera ainda um sinal de Deus. Enquanto você tem um homem que não tem conhecimento ou sabedoria, anda sozinho, mas ele tem uma firmeza em sua palavra.
Ele é capaz de encontrar Deus e dar um voto para Deus e cumprir a sua palavra. E Deus cumpriu, porque ele falou assim: se esse Deus me prover comida e roupa e me levar de volta em segurança do meu Pai, Ele será o meu Deus. E assim aconteceu. Nada faltou na vida de Jacó. Assim como podemos entender que na nossa vida nada tem falta. Não tem falta. Sabe, é um povo que vive reclamando que quer mais, quer mais, quer mais, e não consegue ver um milagre de todo dia, onde Deus traz o suprimento em nossa vida, onde as pessoas não conseguem entender sobre honra e obediência. As pessoas querem muito de Deus, mas não são capazes de dar algo simples. Jacó era imperfeito. Se fosse considerar hoje como um cristão, talvez nem caberia em uma igreja, por tão imperfeito que ele, mas a palavra de Jacó era certeira, e seu compromisso era verdadeiro. Era um homem de palavra com sua mulher, era um homem de palavra com seu sogro, era um homem de compromisso. Ele valorizava as coisas de Deus na vida dele, por isso ele chegou. Hoje nós temos uma sociedade que não consegue valorizar as coisas de Deus, e ainda espera ver anjos, né? A pessoa quer ver anjos e sinais e maravilhas, mas não consegue valorizar uma imposição de mãos, uma oração, um culto, uma obediência ao Senhor. Não consegue se rebaixar mais, João, mas espera sinais e maravilhas. Quando estava vindo para cá, eu vi uma frase, né? É uma sociedade, são cristãos que não conseguem ver o pobre no meio da rua, mas quer ver anjos dentro da igreja. Se não consegue ver as pessoas no meio da rua, não consegue ver quem precisa, não consegue ver sinais, não consegue escutar a voz de Deus, porque Deus fala demais com a gente. Deus está falando com a gente, mas não consegue escutar. Só consegue escutar promessas novas para a vida dele, mas não consegue escutar a palavra de Deus pedindo uma obediência, uma transformação. Enquanto nós temos um Jacó totalmente fora do contexto, mas amado por Deus, porque ele era diferente. E o que mais eu acredito hoje, que Deus ama pessoas que fazem, ama pessoas que vão além de palavras. Porque hoje nós vivemos na igreja do discurso, todo mundo é bom de discurso, mas é ruim de prática. Mas o que ele queria, Jacó era um homem bom de prática. Ele falava, ele fazia, ele acontecia, e por isso foi amado por Deus. Ele foi esperto, ele foi esperto sim, mas ele lutou por aquilo que Deus tinha na vida dele. É quando nós nos agarramos às pequenas coisas, ele não consegue ver coisas ruins. Sabe, é quando a pessoa ele quer o cenário pronto. Nós temos uma sociedade onde as pessoas querem tudo pronto, quer a igreja pronta, quer o trabalho dele pronto. Ele quer tudo montado, enquanto um homem que lutava para construir. Ele era um excelente funcionário, trabalhou muito bem. Simples como ele, o que Labão falava, ele assimilava, ele trabalhava, ele consumia, ele construiu. E Deus o abençoou, sempre o abençoou em todos os seus passos. Ele o abençoou e continuou abençoando. Nós vivemos em o mesmo contexto, somos extremamente abençoados por Deus. Deus está sobre as nossas vidas, é capaz de fazer maravilhas sobre nós, mas nós não queremos trabalhar mais. Tinha uma vez, estavam dois pedreiros na casa da minha mãe, estavam construindo, e eu parei para escutar a conversa deles. Eles falavam assim, pastor Wagner, ele falou assim: vamos chamar fulano? Ele falou: não, fulano é crente. Crente não trabalha não, você sabe, né? Crente só fica falando de promessa. Vamos chamar o outro lá, que o outro é bom de trabalho. Vamos chamar o Joãozinho, porque Joãozinho não é crente, mas ele trabalha. É quando nós perdemos o testemunho. É uma sociedade que fala coisas maravilhosas, fala coisas incríveis, mas não consegue manter um testemunho de vida. Nós deveríamos ter um testemunho diferente. É quando nós começamos a lamuriar, reclamar das coisas, e não era isso que Deus queria. Deus coloca em cada situação a gente para despertar a nossa fé. Sabe,
Não é quando as coisas estão bonitas e corretas que a fé é despertada, mas é num cenário pessimista. É na coisa quando não vai acontecer, ele está esperando aquela oração de fé, e quando você vai orar, de repente vem uma oração que é só lamúria, reclamando da vida, e porque vem os problemas, porque as coisas não estão acontecendo. E quando Deus está esperando assim, tem esse espírito de Jacó. Deus me ajuda, eu vou fazer um voto. Se a minha vida mudar, eu te dar um dízimo, eu vou mudar alguma coisa na minha vida. Muda a minha vida, Senhor. Nós precisamos dar votos. Deus, eu acredito tanto no Senhor, que o Senhor vai me cuidar, que o Senhor vai fazer tanto, que quando eu voltar, eu vou dar o dízimo de tudo que eu recebi na minha vida. E Ele cumpre aquilo, porque Ele queria mudança. Ele queria mudança. É quando as pessoas, não, pastor, é você que vai fazer, você vai orar por mim, você vai me cuidar, você vai fazer, a coisa vai acontecer. Não é isso que Deus queria. Deus queria que a gente despertasse. Você está passando por um grande problema, Ele não queria que você desistisse, Ele queria que você lutasse. Você está enfrentando um grande problema, João. O que Deus queria é que você enfrentasse o problema. É como fosse a palavra de Jacó: eu vou vencer esse problema, eu vou dizimar, eu vou confiar no Senhor, eu vou te buscar e as coisas vão acontecer. É isso que Deus queria de nós. Eu estou enfermo, Deus, eu vou buscar a minha cura, eu vou lutar pela minha cura, vai acontecer um milagre, eu acredito no Senhor. Era isso que Deus queria que a gente fizesse. Tem história de um homem, de um pastor que pegou câncer, né? E ele queria escrever um livro, como seria a sua cura, o trajeto, porque ele ministrava cura. Ele falou assim: eu vou escrever um livro contando toda a minha experiência de como Deus vai me curar. O que aconteceu? O cara morreu, porque Deus queria um homem que lutasse. E às vezes nós temos uma certeza do que vai acontecer, e isso não é fé. É quando nós achamos tão fácil as coisas. Não, Deus vai fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não era isso que Deus queria. Deus queria que nós lutássemos por alguma coisa. Sabe quando nós temos uma igreja para edificar e tem muita gente esperando que vai acontecer do nada as coisas, João? E Deus está falando assim: eu quero que vocês lutem por alguma coisa. Lutem por pessoas, vão atrás de pessoas. A verdade está lá fora. Vai atrás, toca vidas. Poxa, eu precisava de um emprego novo, um trabalho novo. Deus fala assim: vai lá, corre atrás. Você pode conseguir, eu estou contigo. Você pode mudar de vida. Eu preciso mudar minha vida, eu preciso mudar minha casa. Deus fala: bom, vai lá. Eu contigo, eu acredito que você pode ir, você vai conseguir. Eu estou contigo, é possível acontecer. Aonde Jacó ia, prosperava. Assim como eu acredito sobre as nossas vidas, aonde nós estivermos, é possível prosperar, amém? Prospera, as coisas podem acontecer, mas o que ele queria é que não tivéssemos um espírito de fragilidade. Ah, Deus, eu sou fraco mesmo, não tem jeito. Ah, Deus, não vou conseguir orar mesmo, não, deixa eu para lá, não vou conseguir mesmo fazer essas coisas. Deus, eu não consigo ir para um culto, deixa, eu vou lá, vou quando der, quando o Espírito tocar meu coração. Não era isso que Deus esperava de nós. Ele nunca esperou isso de nós. Ele queria um espírito de Jacó. Está tudo negativo, está tudo contrário, mas existe uma possibilidade para eu vencer. Eu vou vencer, isso que ele queria. Veja, agora estou no contexto de injustiça. Pegaram todas as ovelhas, só tem ovelha branca assim. Mesmo assim ele ficou. Sabe quando a pessoa ovelha assim, ela falou assim: ah, só tem ovelha branca, eu já perdi, eu vou embora. Ele ficou, pastor Wagner. Que leva um homem a olhar, fez um acordo, sabe, Marcos? As ovelhas negras serão minhas e as brancas serão de Labão. Eu estou errando. Labão. Aí você chega lá no curral, só tem ovelha branca. Falou assim: perdi. Mas ele ficou. Veja bem, as crias, eu não sei quanto tempo demora para uma ovelha ter cria. A outra geração foi aquele que começou a pegar. E ele ficou anos lá. Porque quando ele saiu, ele não saiu com 2 ovelhinhas debaixo do braço. Ele saiu com um rebanho. Ele saiu com camelo, saiu tudo pintado. Até camelo era parecendo dálmata lá, tudo pintado, os bichos. Imagina. Aí falou assim: nossa, ele fez alguma coisa. Não fez nada. Deus abençoou a vida dele porque ele ficou. Ele soube esperar a esposa dele. Ele foi abençoado e todas as esposas teve filhos, muitos filhos. Ele era um homem. Qual a probabilidade, pastor Wagner, de um homem ter 12 filhos, só uma foi menina? Para aquele tempo era um homem extremamente abençoado. Ele saiu daquela terra com 12 filhos, uma menina só, 11 homens.
E depois desse cenário, depois desse episódio, Raquel, a esposa que ele tanto amava, teve mais uma, Benjamim. Depois ela morre. E uma das coisas que eu mais amo, Alessandra, na Bíblia, porque de volta e meia encontramos alguns homens falando, não, que na Bíblia o homem pode ter muitas esposas, não é? Primeiro, no livro de Levítico fala que um homem, um patriarca, ele pode ter algumas esposas, ele não pode ter muitas. Foi o pecado de Salomão. Salomão teve muitas, era pecado isso, porque ele poderia ter algumas, não muitas. E quando nós vemos a história, você vê que Jacó tinha 4 mulheres, mas ele amava somente uma, Raquel. Davi teve muitas mulheres, mas ele amava somente Batseba. O amor é somente de uma. Você pode ter várias mulheres, mas somente um amor, amém? Ele amava Raquel. Tanto é que os descendentes que ele amava eram José e Benjamim, os preferidos dele, filha de Raquel. Um homem de amor, um homem de palavra, um homem de princípios. Que Deus está procurando nessa terra ainda homens que nem ele, de princípios, de valores, que ama as coisas espirituais e luta por ela. Que mesmo quando o mundo é contra ele, ele é capaz de lutar contra homens e prevalecer. E o que Deus gostaria de nós, que nós pudéssemos lutar contra homens e prevalecer. Que a gente pudesse lutar até contra ele e prevalecer. Que Deus maravilhoso é esse? Lutou contra Deus, prevaleceu, Deus amou. Deus ama essas pessoas. Deus amou Moisés, porque brigou com ele. Deus amou Ruth, que não era para ser povo de Deus, mas pela sua submissão virou povo de Deus. Eu acredito que Deus esperava muito mais de nós. Nós não éramos povo de Deus, nós somos povo de Deus, mas não consegue ver um espírito de Jacó dentro de nós, um espírito de luta, um que não é capaz de desistir. Como disse no domingo, a coisa mais fácil do mundo é desistir. E hoje o que mais se ouve é a pessoa desistindo de tudo. A pessoa desiste do trabalho, desiste da família, desiste dos filhos, desiste de tudo. Qualquer coisa a pessoa quer desistir. A pessoa joga para o alto as coisas da sua vida, as suas conquistas. E Deus ama pessoas que não desistem. Deus ama pessoas que é capaz de lutar por aquilo que Deus deu na vida dele, amém? E assim somos nós. Deus queria nosso espírito. Se o problema é fraqueza, Deus derrama poder sobre nós. Se o problema é falta de coragem, Deus derrama poder sobre nós. É só orar, Deus enche. Sabe, o que não pode faltar em nossas vidas é fé. Jacó tinha fé até demais. Tudo era contra ele, tudo queria que ele desistisse. Mas ele não desistiu, porque ele acreditava. Acreditava em quê? Nesse Deus, que independente se ele estava sozinho, abandonado, se as pessoas falavam mal dele, Deus amava ele. Ele falou assim: esse aí é meu filho mesmo, esse aí é bom mesmo. O cara não desiste. Se você está beirando a desistência, eu queria dizer, não desista, lute. Se o mundo está contra você, lute contra homens, mas lute. Lute contra os interesses dessa terra, lute. Que Deus esperava muito mais de nós. Ele esperava muito mais de nós. Ele esperava mais de você, Marcão. Ele esperava mais de mim. Ele esperava mais. Deus queria um outro comportamento. Às vezes sai um pouco até do tradicional. Na questão de religiosidade, Ele queria uma pessoa diferente, que pegasse os ideais dele e lutasse por isso. É Deus de misericórdia, Ele acredita em nós, amém? Curva sua cabeça aí, onde você está. Eu não sei a situação que você anda passando, o contexto, mas esse mesmo Deus de Jacó é o mesmo Deus de hoje. Assim como um dia Jacó esteve em um local chamado Betel, a casa de Deus, e ele falou assim: este lugar é a porta dos céus, nós também temos acesso a esse lugar. Nós estamos aqui na porta do céu. Aqui existe anjo subindo e descendo. Então, se você precisa de alguma coisa, existe um lugar nessa terra que é porta do céu, e é a igreja. É esse pedaço do céu aqui na terra.
vontade do Senhor. Então, se você precisa de alguma coisa, você precisa de um renovo, existe o Betel do Senhor para as nossas vidas. Se você precisa vencer uma grande barreira, uma grande dificuldade, você pode fazer o voto ainda. Você pode fazer um voto ao Senhor. Você pode ir além. É possível fazer isso. Faz como Jacó. Se o Senhor fizer isso na minha vida, eu farei meu voto, sim. Eu vou ser fiel no meu compromisso contigo. Eu vou dizimar. Quantas pessoas hoje já não dizimam mais na oferta, dizendo que isso não é vontade de Deus? Mas como você vai mostrar sua fidelidade se você nem dizima, você não entrega nada ao Senhor? É quando Deus queria que nós cuidássemos da nossa família. Ser fiel. Falta uma sociedade fiel com a sua esposa, que honre a sua esposa, que honre a sua família, honre seus filhos. Deus queria que nós fôssemos assim. Mais que cristãos tradicionais, mais que evangélicos, Deus queria em nós um espírito de Jacó, que não está preocupado com as glórias dessa terra, com as honrarias, mas sempre foi capaz de lutar por si, pelas coisas espirituais. Ele acreditou em Deus quando ninguém acreditava, ele lutou pelas coisas de Deus quando ninguém lutava. Esse Jacó que Deus inspira em nossas vidas, nós precisamos dele. Abra teu coração, é para você hoje. Essa mensagem é para você. Deus quer trabalhar no teu coração hoje à noite. Ele quer fazer algo especial na tua vida hoje. Ele acredita no seu potencial. É para você. Você talvez viveu um contexto pessimista. As pessoas falam contra você, as pessoas relutam, existe uma resistência humana contra você. Que Deus queria que você lutasse contra homens e prevalecesse, porque Ele é contigo. Deus queria que você lutasse por alguma coisa, lutasse até com Ele. Quando Ele fala, eu quero o teu coração, Ele fala a verdade no teu coração. Exponha o que você não concorda, mas exponha, me enfrente. Vamos conversar, vamos dialogar. Mas muitas vezes nem o coração Deus consegue alcançar. Pois abra teu coração. Você tem um espírito de Jacó. Você tem algo especial dentro de você, um espírito de intrepidez, de força, que muitas vezes nem é usado. Deus gostaria que você